Você está no canal Conhecendo a Verdade. Conhecereis a verdade, diz a palavra, e a verdade vos libertará. Amém? Olá, meu nome é Fagner. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. E hoje vou falar sobre a salvação pela graça. Nos tempos dos profetas, profeta Moisés, profeta Amós, profeta Elias, profeta Isaías, profeta Daniel, profeta Joel, entre Malaquias, entre outros profetas, que o pessoal chama de Antigo Testamento, como era a salvação, era pela lei ou era pela graça? Então hoje iremos aprender a salvação, como era feita a salvação no tempo dos apóstolos e no tempo dos profetas. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 12 e 13, diz assim, ó: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Então Deus está dizendo a Moisés que ele achou graça diante dos olhos de Deus. Versículo 13 diz assim, ó: Agora, pois, se achei graça aos teus olhos. Agora Moisés fala com Deus. Moisés diz: Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Ou seja, Moisés está rogando-lhe a graça de Deus, pedindo a graça. E Deus falou: agora você achou graça diante dos meus olhos. Agora abra sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 90, versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Então seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então, o salmista Davi está dizendo: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Então, graça, no tempo dos profetas. Agora abra sua Bíblia, no mesmo livro de Salmo, capítulo 86, versículo 15, que diz assim, ó: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Então o que o Senhor é? Cheio de graça. O salmista Davi está dizendo. E infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas que dizem que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Mas Deus é um só. Jesus disse: eu e meu Pai somos um só. Só que no ano 1551, o homem colocou essa parte aqui na Bíblia, chamada de Antigo Testamento. Essa parte aqui em branco. Essa parte foi o homem que colocou, não foi inspirado por Deus. Então, na data do ano 1551. E colocou o nome lá perto de Mateus, aquele nome Novo Testamento. Para quê? Qual o propósito? Olha, Eu não sabia disso. Que alguma coisa errada andaram fazendo, faz o quê? Qual o propósito disso aqui, ó? Qual o propósito dessa aqui? Está até em branco. Isso aqui, essa parte aqui da Bíblia não foi inspirada por Deus. Essa letra aqui em branco, esse nome Novo Testamento. Então foi o homem que colocou, tem até aqui outra parte, em branco, para dividir. É aí que o Satanás quer chegar. O Satanás quer dividir Deus de Jesus. Mas nós sabemos que Jesus está sentado à destra de Deus o Pai. Então o pessoal colocou isso aqui, o homem colocou isso aqui, no ano 1551, para jogar isso aqui tudo por terra. Que o pessoal chama de Antigo Testamento. E hoje eu estou dizendo para vocês que são os escritos dos profetas. Para jogar isso aqui tudo por terra, Salmo, Êxodo. Porque o homem, irmão, quer tirar somente a lei de Deus. E quer dizer que o Deus do Antigo Testamento é um demônio. Tá claro? Olha, infelizmente, tudo aquilo que o homem coloca a mão, ele estraga, ele macula, tudo. O homem colocou a mão na Bíblia, ele maculou a Bíblia. Eu creio piamente, plenamente na inerrância da Bíblia.
Mas o homem pôs a mão, ele estragou. Está claro isso? Ninguém dos nossos se levantou para dizer, isso aqui está errado. Porque Jesus não mente. Dá para você entender o que eu estou querendo dizer? Que o diabo está tentando dizer que Jesus é mentiroso na Bíblia. Captou? Cuidado com tudo que o homem põe a mão. Agora, o senhor me explique como é que essa Bíblia que o senhor carrega debaixo do braço existe sem os bispos da Igreja Católica. Esse é o problema. Por quê? Porque esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo. Né? Eles acham. Por quê? Porque durante a Bíblia, hoje nós temos um volume bonitinho, né? Nós reconhecemos que foram monges católicos que copiaram, preservaram textos bíblicos. E não é um Deus compassivo e cheio de graça. Mas só que a gente viu aqui na palavra de Deus que Ele é um Deus cheio de graça, cheio de amor para comigo e com você. Amém, irmãos? Então o homem colocou aquela parte ali na Bíblia para dizer que agora Deus não é um Deus de amor, não é um Deus compassivo, cheio de misericórdia e cheio de graça. Mas o Deus é o mesmo. Ele não muda. Lá em Malaquias 3,6 diz isso. Então o homem pôs aquela parte ali na Bíblia para dizer que Jesus é um Deus e que Deus é outro Deus. Está claro? Olha, infelizmente, tudo aquilo que o homem coloca a mão, ele estraga, ele macula, tudo. O homem colocou a mão na Bíblia, ele maculou a Bíblia. Dá para você entender o que eu estou querendo dizer? Que o diabo está tentando dizer que Jesus é mentiroso na Bíblia. Captou? Cuidado com tudo que o homem põe a mão. Não sabia disso. Que alguma coisa errada andaram fazendo, não foi porque fala a pergunta. Ou seja, a pergunta se existe na Bíblia um dia de guarda e qual é esse. Eu creio que esta é a pergunta mais importante. Antigo Testamento é o sábado, ao se falar em todas, Novo Testamento é o domingo. a pergunta que você levantou sobre o sábado, realmente o Antigo Testamento cita centenas de vezes o sábado como o dia em que Deus descansou da sua obra e que deve ser santificado. Mas por que os senhores guardam o domingo, então? Bem, aí nós damos o pulo para o Novo Testamento. Agora essa briga entre Antigo Testamento e Novo Testamento, e qual é de fato? Ninguém dos nossos se levantou para dizer, isso aqui está errado. Mas Deus é um só. E Deus não muda, Ele jamais mudará. E a salvação sempre foi e sempre será pela graça. Mas, irmão Fagner, você me prova isso no Novo Testamento? Como eu expliquei para vocês, aquela parte ali que colocaram no Novo Testamento, foi o homem que colocou. Mas agora a gente chama de apóstolos. Os escritos dos apóstolos, de acordo com Efésios capítulo 2, 19 e 20. Está claro? Dá para você entender o que eu estou querendo dizer? Que o diabo está tentando dizer que Jesus é mentiroso na Bíblia. Captou? Cuidado com tudo que o homem põe a mão. Então a salvação no tempo dos profetas era unicamente pela graça. Então eles pegavam um cordeirinho, imolavam o cordeirinho, matavam o cordeirinho, e aquele cordeirinho apontava para Jesus Cristo. Quando Jesus vai chegando para se batizar lá em João capítulo 1, 29, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o que tira o pecado do mundo é quem? Jesus Cristo. Está claro? Através da morte de Jesus lá na cruz de Calvário. Porque sangue de bode e bezerro não tira pecado do homem. Amém, irmãos? Agora, de acordo com os escritos dos apóstolos, como era a salvação? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, para que ninguém se glorie. Davi vai para o céu, não vai chegar lá no céu e dizer: eita, eu guardei a lei de Deus. Que nem o pessoal por aí fala, que no Antigo Testamento a salvação é pela lei e agora debaixo da graça. Não, irmão. A salvação unicamente é pela graça. Então nós vamos estar no céu unicamente pela graça de Jesus Cristo, através da cruz do Calvário. Está claro? Romanos 3, 24.
diz assim, ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados mediante a graça que existe na redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. E não pela lei. Você não precisa dar dinheiro para você ser salvo. A Bíblia está dizendo que a salvação é gratuitamente, pela redenção de Jesus Cristo. Só basta você abrir o seu coração e aceitar Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, a salvação no tempo dos profetas era unicamente pela graça. E no tempo dos apóstolos também pela graça. E o homem colocou aquela parte ali na Bíblia, o nome Antigo Testamento e o nome Novo Testamento, para dizer que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, é um Deus que não presta. E do Novo Testamento é um Deus bonzinho, que veio para morrer na cruz, levar tapa no pé do vidro. Mas só que Deus é o mesmo. Dá para você entender o que eu estou querendo dizer? Que o diabo está tentando dizer que Jesus é mentiroso na Bíblia. E é o plano da salvação. Era necessário que Jesus sofresse. Mas graças a Deus, irmão, através do estudo de hoje, o Espírito Santo está abrindo seus olhos. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz, você que está dormindo, acorde. Esse nome aqui, aí, no meio do Novo Testamento, é para como se colocar, eita, agora é Jesus, agora é o Novo Testamento, é que Deus agora mudou. Ou seja, Deus não presta. Esse Deus do Antigo Testamento não vale nada. Mas... porque Jesus não mente. Dá para você entender o que eu estou querendo dizer? Que o diabo está tentando dizer que Jesus é mentiroso na Bíblia. Captou? Para você ver que a salvação é unicamente pela graça. E é um dom de Deus. Tanto no tempo dos profetas, como dos apóstolos. Porque de acordo com 2 Timóteo capítulo 3, 16, diz que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Bíblia. Agora o homem coloca a mão na Bíblia e coloca aquele nome na Bíblia, aquela lombada no meio da Bíblia. Aqui chamando de Antigo Testamento. Só para dizer que as coisas antigas já passou. Para dizer que agora a gente está debaixo da graça. Sempre é debaixo da graça, irmão. Jesus, João 5,31 assim, examinai as Escrituras. Porque cuidar de ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Jesus não disse examinai o Antigo e o Novo Testamento. Jesus falou de Escrituras, as Escrituras Sagradas. E em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2, é assim, ó. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Então, 2 Pedro 3,2 está enfatizando pelos santos profetas e não pelo Antigo Testamento. Isso é coisa de homem. Que o homem colocou a mão na Bíblia e colocou o nome Antigo e Novo Testamento. Só para separar Jesus de Deus. Captou? Bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então os vossos apóstolos ensinavam o quê? A doutrina dos profetas. Então eu estou aqui, irmão, hoje, para dizer que toda a Bíblia é inspirada por Deus, ensinando a vocês o plano da salvação pela graça, os profetas e os apóstolos. É aqui que a palavra de Deus diz que os apóstolos ensinavam de acordo com os profetas. Amados, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15 diz assim, ó. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, desde a infância, o apóstolo Paulo está dizendo aqui a Timóteo, que desde a infância tu sabe as sagradas letras. Então, o que é que Timóteo estudava? O pessoal chama por aí Antigo Testamento. Não, irmão. As sagradas letras, a palavra de Deus. Então, irmãos, no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 25 ao 27, diz assim, ó. Então lhe disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Então aqui Jesus está falando no caminho de Emaús, os dois discípulos estavam decepcionados porque Jesus já tinha morrido
E Jesus é honesto e tardo de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Jesus não disse em tudo e o que o Antigo Testamento disseram. Jesus nunca usou essa nomenclatura, e sim os profetas. Versículo 26. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Versículo 27. Lucas 24, 27. Diz assim, ó. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E não no Antigo Testamento. Esse nome aqui, ó, no meio do Novo Testamento, é para como se colocar, eita, agora é Jesus, agora é o Novo Testamento, é que Deus agora mudou. Ou seja, Deus não presta. Esse Deus do Antigo Testamento não vale nada. Mas... Porque Jesus não mente. Dá para você entender o que eu estou querendo dizer? Que o diabo está tentando dizer que Jesus é mentiroso na Bíblia. Então, meus irmãos, quem foi que falou aqui? O próprio Jesus de Nazaré. Então Jesus Cristo falou discorrendo por todos os profetas, e não pelo Antigo Testamento. Se você tem Antigo Testamento, irmão, é coisa nova. E colocaram um dia desse na Bíblia da gente, na minha e na sua Bíblia, para confundir a mente do homem. Expunha-se a seu respeito, que constava em todas as Escrituras. No tempo de Jesus, no tempo do apóstolo Paulo, só existia os profetas. Então ele usava essa Bíblia. Ou você acha que a minha Bíblia, a sua Bíblia, que é o do céu, com zíper e tudo? Foi não, irmãos. Agora, o senhor me explique como é que essa Bíblia que o senhor carrega debaixo do braço existe sem os bispos da Igreja Católica. Esse é o problema. Por quê? Porque esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo. Nós reconhecemos que foram monges católicos que copiaram, preservaram textos bíblicos. Mexeram na Bíblia. Então hoje o Espírito Santo está iluminando a sua mente para crer em todos os profetas e apóstolos, em toda a Bíblia. E não só que tem pastor por aí que diz assim, não, leia só o Novo Testamento. Isso não existe, irmão. Os apóstolos, em toda a Bíblia. Como é que você vai entender a Bíblia só um pedaço? E por que você leva a Bíblia toda para a igreja? Não leva somente o Novo Testamento? Quando é para cobrar dízimo, o seu pastor fala do Antigo Testamento. Que negócio é esse? Então os profetas, amados, esse negócio do nome Antigo Testamento e Novo Testamento foi o homem que colocou na Bíblia para confundir a nossa mente. Sabe por quê, irmãos? Porque vai chegar um dia que vai existir uma lei dominical obrigando a cada pessoa a guardar o domingo como o dia do Senhor. Il tempo di riposo, soprattutto quello domenicale, è destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si produce e non si consuma, non si compra e non si vende. Curiosamente, os verbos utilizados nessa sentença que nós acabamos de ouvir proferida pelo Papa Francisco são exatamente os dois verbos que aparecem em relação com a marca da besta no capítulo 13, versos 16 e 17 do Apocalipse. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. As evidências são claras. A marca da besta é a obrigatoriedade do descanso dominical que muito em breve... E se você for Ezequiel capítulo 20, versículo 20, Jesus diz, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, que eu os santifico. E lá em Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, o Senhor Jesus fala do quarto mandamento sobre a guarda do sábado. Aí o homem colocou aquele nome no meio da Bíblia, Antigo Testamento, para eu e você não guardar o mandamento de Deus. Porque em Tiago 2:10, 11, diz que aquele que disse que não era para adulterar, também disse que não era para matar, também disse que não era para fazer mais escultura, e também disse, irmão, que era para guardar o sábado, o santo sábado do Senhor nosso Deus. Então, toda a Escritura, irmão, é inspirada por Deus. Então, o Espírito Santo está abrindo sua mente e seu coração para você aceitar toda a palavra de Deus. Quão lindo, irmão, é saber que um Deus que não muda,
é um Deus que a salvação sempre foi pela graça. Você quer ser salvo pela graça? Aceite a Jesus Cristo e toda a palavra de Deus para obedecer. Esse é o desejo do seu coração? Feche seus olhos, vamos orar comigo. Senhor Deus e Pai, eu te apresento essa pessoa que está estudando a palavra de Deus. Nós sabemos que a salvação é unicamente pela graça. Que a graça de Cristo possa transportar na vida de cada um de nós. Que pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.